Uma vez que você é um dentista que faz sedação, absolutamente só por isso você já tem diferencial natural, é meio que automático, porque a grande maioria dos dentistas não fazem. Simples assim. Ok, Pamela, já entendi, quero começar a implementar. E aí, o que eu vou falar para você agora? Inclusive, ó, eu já quero dar aquela alfinetada para as minhas alunas da academia, que ainda não fizeram protocolo de sedação oral no consultório. Vamos lá. Primeiro erro que você tem, tá, para você superar esse obstáculo, Pamela, eu quero fazer sedação. Beleza, olha, meu próximo paciente, eu tenho um terceiro molar para fazer essa semana, eu tenho um paciente que é ansioso, eu preciso anestesiar, eu quero fazer sedação, quero instituir isso no meu atendimento. Vou estudar essa semana toda, vou me preparar para fazer sedação. Perfeito. Lembre sempre só de uma coisa. Quando você vai conversar com o paciente sobre sedação, um erro que a gente pode cometer, que você pode cometer, um erro muito fácil, que vai, digamos assim, bloqueia muito o potencial, o fato de você ser uma referência nisso, porque assim, Doc, uma vez que você é um dentista que faz sedação, só por isso, absolutamente só por isso, você já tem diferencial natural, é meio que automático. Porque a grande maioria dos dentistas não fazem. Simples assim. Como que eu sei? Tá as minhas alunas de prova aqui e é o que eu vejo todos os dias. Hoje em dia, na nossa clínica, o diferencial que a gente tem é a sedação. Inclusive, é grande parte, né? Nossa missão aqui na clínica é uma odontologia sem medo e sem dor. Então, a sedação, ela tá sempre presente com a gente. Bom, só que o nosso erro que você não pode cometer profissionalmente, e aí vai quebrar a sua autoridade, quebrar a forma como você se posiciona, né, esse dentista de referência, é você sugerir a sedação. Não cometa esse erro de querer sugerir sedação. Isso aconteceu essa semana lá com as minhas alunas. E é normal, eu já cometi esse erro antes. Por quê, Pamela? Doc, se você optar por utilizar um protocolo de sedação no seu consultório, isso é o seu protocolo. Quem determina se vai ou não usar a sedação, se é ou não necessário usar a sedação, é o dentista, não é o paciente. Vamos lá que eu vou explicar para você. Toda sedação, ela sim precisa do consentimento, normal. Assim como qualquer coisa que você vai fazer no seu paciente. Você não vai anestesiar ele sem consentimento. Você não vai abrir a boca dele sem pedir, seu João, o senhor me dá licença que eu vou abrir a boca do senhor agora. É normal, a gente precisa sempre do consentimento para absolutamente todos os procedimentos odontológicos, incluindo a sedação, tá? Incluindo a sedação. É lógico que você não vai utilizar um medicamento, vai sedar seu paciente, vai utilizar um ansiolítico sem o seu paciente saber. Em hipótese alguma, você pode fazer isso. Inclusive, quando você faz, por exemplo, uma profilaxia antibiótica, quando você dá qualquer tipo de medicamento para o seu paciente ali antes do atendimento, ou mesmo depois, você sempre vai informar ele, né? Você vai dizer o que ele está tomando. Tem que ser assim, tudo bem? Só que o que não pode ser feito, não é que não pode, é que isso vai quebrar suas pernas. Isso vai quebrar totalmente a sua autoridade e você nunca vai conseguir implementar a sedação no consultório. É se você oferecer para o paciente. Quiçá se você usar esse termo tão técnico que é sedação. Cuidado com esse termo. A gente fala sedação entre nós profissionais, mas às vezes isso é um termo muito técnico para o paciente. Ele se assusta para falar isso. Aqui no consultório, como que a gente orienta e como que eu posso orientar vocês em relação a isso? Você sempre vai dizer que você vai utilizar um medicamento com o objetivo de diminuir a ansiedade. Seu João, eu vou dar um medicamento para o senhor, aqui é o nosso protocolo de atendimento. Antes de toda a cirurgia, a gente vai fazer um antibiótico, a gente vai fazer um medicamento para dor já, e a gente vai fazer um medicamento ansiolítico, para não deixar que a pressão do senhor aumente, para deixar o senhor tranquilo e diminuir o nível de ansiedade para atendimento odontológico. Isso é o nosso protocolo de atendimento. Então, toda vez que você decidir que o seu paciente é indicado para sedação, que ele precisa de sedação, você tem que colocar e instituir isso como um protocolo. A decisão do que é melhor ou não para a execução de um procedimento odontológico é sua. Você é o dentista, tá? Por que eu tô falando isso? Porque a gente tem tido relato de algumas alunas que estão, né? Olha, eu tava com um paciente, era um paciente ansioso, aí eu falei para ele para a gente tentar fazer sedação. Olha aí,
Só que quando você dá uma opção para o paciente, ele pode aceitar ou não, certo? Ele pode falar assim, sedação, meu Jesus do céu. Ele correlaciona, às vezes, sedação com anestesia geral. E existe todo, obviamente, que a anestesia geral é um procedimento muito mais complexo. Nem nós, dentistas, não podemos fazer anestesia geral. Quem faz é o médico anestesista. Inclusive, sedação profunda. Aqui no consultório, a gente faz sedação leve, tá? Sedação moderada ainda a gente consegue fazer no consultório odontológico, sim. Mas não é algo que eu pratico tanto. Mas eu tenho colegas que fazem e dá tudo certo também. Mas sedação profunda, anestesia geral, é o médico que faz, não é o dentista, certo? Por isso, quando a gente conversa, quando a gente institui a sedação no nosso consultório, a gente tem que instituir, assim como é necessário utilizar a anestesia para o procedimento, é necessário a gente usar a sedação. E tá tudo bem, certo? Por exemplo, por acaso você está dando escolha para o seu paciente se vai ou não usar anestesia? Não tem, essa escolha não é do paciente. E ó, você já deve ter paciente que falou isso. Não, doutora, pode fazer sem anestesia. Eu aguento. Eu já ouvi, o paciente já me falou isso. Só que eu sei que vai doer, que vai incomodar, que o paciente vai ficar dando aquele pulinho. Então, não me interessa se o paciente, não me interessa sim, por favor, não me leve a mal. Mas mesmo que o paciente ele não queira, eu sei, como profissional de saúde competente que sou, que fez odontologia, que sabe o que é necessário para o procedimento, eu vou instituir. Eu vou falar, ó, seu João, me desculpa, mas eu não faço sem anestesia. A mesma coisa você vai fazer com sedação. Seu Luiz, é o seguinte, eu sei que a gente tem que fazer esse procedimento e a gente vai utilizar um medicamento para diminuir a ansiedade do senhor e tudo mais. Ah, não, doutora, nem precisa, não precisa não. Não, isso é necessário, esse é o nosso protocolo de atendimento e eu não faço sem esse medicamento. Então, o senhor vai tomar o antibiótico, o senhor vai tomar o analgésico, a dexametasona e o senhor vai tomar o medicamento ansiolítico, tá? Ai, Pamela, mas o paciente não quis. Aí é sua opção, se você quiser tentar fazer sem, ok. Só que saiba que se você dá o pé para trás, sabe quando você recua e faz a vontade do paciente nesses casos, você perde a sua autoridade, certo? Por quê? Toda decisão de tratamento para todos os tipos de protocolo que você vai instituir no consultório é sua decisão, não é do paciente, tá? Porque senão é o que vai acontecer. Você vai sugerir a sedação e o paciente às vezes não vai querer. Alguns vão, inclusive aqui no consultório, pelo menos a grande maioria fica feliz quando eu falo que eu vou usar um medicamento que ele vai ficar tranquilo, que às vezes ele pode até dormir na cadeira, que ele vai ficar mais relaxado. Nossa, paciente, sério, doutora? Alguns, inclusive, já vêm aqui para o atendimento pedindo, né, Cristi? Vem para o atendimento pedindo. Não, doutora, ai, doutora, a senhora não tem um remédio para eu dormir? Para eu dormir, eu nem ver a senhora me atendendo. Tenho sim, mas ó, o senhor não vai dormir, mas vai ajudar bastante, pode ficar tranquilo, tá certo? You're the best!